Variáveis e constantes são espaços da memória reservado pelo computador para você poder guardar informações que serão utilizadas durante o seu programa. Tipos de variáveis e constantes. Existem alguns tipos básicos em todas as linguagens de computador, com exceção de algumas, e tipos de variáveis que você mesmo pode criar. Então, os tipos de variáveis são infinitos, mas nós vamos ver aqui os tipos básicos de variáveis. Variável do tipo inteiro. Números que não possuem casas decimais, apenas partes inteiras, e podem ser positivos ou negativos. Exemplo: 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 40, 50, menos 60, menos 50, menos 45 são tipos de variáveis inteiras. Variáveis do tipo real são números que possuem casas decimais e também pode ser negativo ou positivo ou inteiro. Exemplos de números reais: 1, 2, 3,5, 4,8, menos 1, menos 2,8, exemplos de variáveis do tipo real. Variável do tipo caractere. Desse tipo, apenas caractere pode ser armazenado dentro de uma variável. Exemplo: B, C, D, nomes e coisas do tipo. Variável do tipo lógico. Variável do tipo lógico ou booleana, como muita gente costuma utilizar. Essa variável do tipo lógico, ela só pode ser armazenada dados do tipo lógico, né? Que tenham dois únicos valores. Exemplo: verdadeiro, falso, positivo, negativo, sim ou não, são variáveis do tipo lógico. O nome de uma variável deve necessariamente começar com uma letra. Então, se você declara uma variável, ela vai começar com uma letra, para indicar a variável. O nome da variável deve conter nenhum símbolo, não pode conter nenhum símbolo, exceto o sublinhado. Vamos lá um exemplo de um algoritmo com as variáveis sendo declaradas. Exemplo: eu vou montar um algoritmo e nele eu vou conter uma variável que vai se chamar nome, uma variável que vai se chamar idade, uma variável que vai se chamar salário e uma variável que vai se chamar tem_filhos. Então eu declarei 4 variáveis. Como você pode perceber, tem_filho, ela está sendo separada pelo underline. Então eu não estou usando caracteres especiais que não posso, só o underline, é o único que eu posso utilizar. Então na variável que eu declarei que se chama nome, eu vou declarar uma variável do tipo caractere. Por quê? Se o usuário vai ter que inserir o nome de uma determinada pessoa, então eu vou estar inserindo caracteres. Então essa variável tem que ser declarada do tipo caractere. Na variável idade, eu tenho que declarar o quê? Uma variável do tipo inteiro. Por quê? A idade de uma pessoa, ela só pode ser do tipo inteiro. Pode ser 10 anos, 8 anos, 9 anos. Ninguém tem 10,8 anos de idade, não existe. Então a variável idade vai ser declarada do tipo inteiro. A variável salário, minha terceira variável, ela vai ser declarada do tipo real. Porque um funcionário que trabalha em algum determinado lugar, ele pode receber 1.500,85 centavos. Então eu tenho mais casas decimais, então eu vou declarar uma variável do tipo real. E a variável tem_filho, ela vai ser declarada do tipo lógico, porque ela só vai poder ter 2 valores nela. Ele tem filho? Sim. Ele tem filho? Não. Então, variáveis do tipo lógico. Diferença entre variáveis e constantes. São basicamente a mesma coisa, mas há um pequeno detalhe que faz elas se tornarem coisas totalmente diferentes. Vamos lá, variáveis, pelo que a gente pôde perceber, quando você declara uma variável, seja ela do tipo inteiro, real, ela sempre vai ter seu valor alterado. Então, em determinada parte do programa, ela pode receber um valor 7 e depois ela pode ser alterada por um valor 10 e um valor 20. Então, a variável ela sempre vai estar trocando seus valores. Já uma constante, ela é uma coisa totalmente diferente, ou seja, quando você cria o seu programa e você declara uma variável do tipo constante, ela vai receber um valor único. Então você declara uma variável que se chama coisa tal e você fala que ela tem que ter o valor 3.
Então ela vai permanecer com esse valor desde o início do seu programa até o término dele, sempre executando com o valor 3. E o valor não é alterado de forma alguma. Então essa é a principal diferença entre uma constante e uma variável. Olá, meu nome é Bruno Moraes e vou explicar a estrutura sequencial em algoritmo. Estrutura sequencial é aquela na qual o próprio nome já sugere. É uma sequência de entrada de dados para obter um resultado, uma resolução de um problema. Elas são escritas de cima para baixo, da esquerda para a direita, e na ordem que foram declaradas. Aqui eu tenho o modelo da estrutura, onde tem o início, a entrada, o processamento, a saída e o fim. Digamos que esse próprio trabalho é uma estrutura sequencial e um algoritmo. Buscar fazer a pesquisa, isso seria o início. O desenvolvimento seria o conteúdo, a realização, gravação do vídeo, e o fim seria a entrega propriamente dita do material. Aqui eu tenho um exemplo arcaico de um algoritmo, um exemplo bem simples, para que fique fácil de entender. Aqui eu tenho o nome do algoritmo. O nome do algoritmo pode ser somente letras e números, e o underscore. A declaração dos números inteiros, que são as minhas variáveis, ou reais. Nesse caso aqui são números inteiros. O início, que é o corpo do meu algoritmo, onde eu declaro o que eu vou fazer, que é somar dois números. Isso aqui é importante na hora da escrita, para que o outro usuário possa entender o que está sendo feito. A leitura dos dois números, escrita dos dois números, o resultado recebendo o N1 e o N2, que são os dois números que serão digitados, e o resultado. Agora eu tenho um segundo exemplo, que é para mostrar a transformação de Celsius para Fahrenheit. Aqui eu tenho o algoritmo, a declaração, nome do algoritmo, minhas variáveis, que nesse caso são real, porque tem uma divisão, então para divisão não pode ser números inteiros. E o início, onde eu vou desenvolver o meu problema, onde eu vou fazer a resolução desse algoritmo. Aí o usuário vai digitar a temperatura em Fahrenheit, onde está declarada a variável f, que foi escrita aqui em cima das variáveis, e C, que é a variável de Celsius, vai receber a fórmula. A fórmula em algoritmo é sempre horizontalizada. O que é isso? Você vai pegar a fórmula, as divisões, e botar na mesma linha para que fique fácil, para que você possa desenvolvê-la. E aqui vai escrever a temperatura. Isso aqui é o que vai sair na tela para o usuário final. E muito importante na hora de escrever um algoritmo, você se atentar à indentação. A indentação seria a forma na qual você escreve o seu algoritmo para que outras pessoas consigam ler com facilidade e interpretar. No caso, esse recuo, essa forma de escrever o algoritmo, que é muito utilizada, e no caso é utilizada na maioria dos processos de escrita de algoritmos. Aqui é como aparece para o usuário. O usuário vai digitar no programa 85, nesse caso aqui, e vai receber a temperatura em Celsius 29,44. Isso é o fim da explicação. Olá, meu nome é Gabriel Borges e eu vou falar sobre o terceiro tema, que é a estrutura condicional. Primeiramente, dentro da estrutura condicional, nós temos 4 condições, temos 4 estruturas dentro da estrutura condicional.
A primeira é condicional simples, a segunda é condicional composta, a terceira é condicional aninhada e a quarta é a estrutura de escolha. A estrutura condicional nada mais é do que uma estrutura que te dá uma condição. Se aquela condição for verdadeira, ela vai gerar uma ação, ok? Vou falar agora sobre a primeira dessas estruturas que tem dentro da condicional, que é a estrutura condicional simples. A estrutura condicional simples ela é formada basicamente pelo comando se, o comando então e o comando fim se, ok? Eu montei um algoritmo aqui, ó, variáveis dinheiro como do tipo real, e aqui, ó, escreva, digite o valor do dinheiro, leia dinheiro. Se o dinheiro for maior ou igual a 100, então escreva vamos ao cinema, fim se, fim algoritmo. Ou seja, se essa condição do dinheiro ser maior ou igual a 100 for verdadeira, então ele vai escrever vamos ao cinema, ok? Simples. Vamos agora para a segunda estrutura condicional, que é a estrutura condicional composta. A estrutura condicional composta ela é formada pelas estruturas, pelos comandos se, então e o se não. Ou seja, se a condição for verdadeira, ela vai gerar essa ação. Se a estrutura for falsa, ela vai gerar a segunda ação. Vamos ver nesse exemplo aqui, o exemplo que eu criei. Só uma modificação do exemplo anterior, ok? Ó, dinheiro como real, início. Escreva, digite o valor do dinheiro, leia dinheiro. Se o dinheiro for maior ou igual a 100, então escreva vamos ao cinema. Se não, ou seja, se essa condição for falsa, então escreva vamos ao parque. Fim se, fim algoritmo, ok? Duas opções, se for verdadeira, faz esse, se for falsa, faz esse, ok? Vamos agora para a terceira. A terceira estrutura é a estrutura condicional aninhada. Estrutura condicional aninhada nada mais é do que uma estrutura C dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, formando uma cadeia de estruturas 6, ok? A palavra aninhada vem da palavra ninho, que é justamente essa coisa de ter um ninho dentro do outro, uma coisa dentro da outra, que vai formar um ninho, ok? Vamos falar aqui então da estrutura aninhada. Ela é formada basicamente pelo se, o então, que vai gerar uma ação. Essa ação vai vir um senão embaixo, que vai gerar outra ação. Sendo que esse senão, ele vem acompanhado de um se. Então é se, então, uma ação. Senão se, então, outra ação, entendeu? Uma dentro da outra. Vou mostrar no exemplo aqui, eu coloquei um exemplo com 3 ações, ok? Ó. Variável dinheiro como real, início. Escreva, digite o valor do dinheiro, leia dinheiro. Se o dinheiro for maior ou igual a 100, então escreva vamos ao cinema. Se não, se o dinheiro for menor do que 100 e o dinheiro for maior que 50, então escreva vamos ao parque. Se não, escreva vamos ficar em casa. Fim C, que é para fechar esse C aqui, e esse outro fim C, que é para fechar esse primeiro que eu abri. Eu fiz esses 2 quadrados, dá para ver bem, é só para marcar, para dizer que um C está dentro do outro C, ok? Então, se essa condição for verdadeira, ele vai gerar isso aqui. Se ela for falsa, ele vai vir para outro C, onde, se essa for verdadeira, ele vai gerar isso aqui. Se for falsa, ele vai gerar isso aqui, ok? Fim algoritmo. E essa é a estrutura aninhada. Estou falando bem rápido porque o tempo é curto, ok? Agora vamos para a última estrutura, que é a estrutura do comando escolha. Estrutura do escolha. Ok? A estrutura do escolha é formada pelos seguintes comandos. Escolha uma variável. Caso aquela variável tenha esse valor, então vai gerar uma ação. Caso essa estrutura tenha esse outro valor, então vai gerar uma ação. E eu posso colocar inúmeros casos, ok? Eu poderia fazer com C? Poderia fazer com a estrutura aninhada. Poderia fazer sim, a estrutura condicional aninhada. Porém, ia ficar uma coisa muito grande, ia ficar uma cadeia muito grande, muito extensa, ok? E bem complexa. Então, a estrutura escolha, ela é boa nessas horas, porque fica bem organizadinho, bem simples, ok? Bem estruturado ali, e ela faz o papel do comando condicional, da estrutura condicional aninhada, ok? Porém, tem um porém, mas tem um porém aí nisso. A condicional aninhada, ela permite que a gente faça uma faixa entre tal número e entre tal número. Se for maior que 5 e menor que 10, beleza, isso aí é uma faixa, na aninhada serve.
Porém, na estrutura do escolha, essa faixa não serve. Na estrutura do escolha, tem que ser um número exato, um número certo, ok? Vou mostrar aqui no exemplo que eu fiz. Estrutura do escolha. Exemplo 1. Variável code, como inteiro, de código. Escreva, digite o código do curso, 1, 2 ou 3. Leia code. Escolha code. Caso o valor de code seja 1, escreva ciência da computação. Caso o valor de code seja 2, escreva engenharia da computação. Caso o valor de code seja 3, escreva análise de sistemas. Fim escolha e fim algoritmo. Fim escolha para fechar o escolha daqui de cima. E tá vendo aqui os valores? Caso 1, caso 2 ou caso 3. Ok? Isso aqui no caso são os valores, os códigos para gerar o nome do curso que a pessoa faz. Ok? Porém, nesses casos que eu coloquei, caso 1, caso 2 e caso 3, você pode colocar mais de um valor em cada caso daquele. E é justamente isso que a gente vai ver agora, no último exemplo que eu fiz. No caso, o segundo exemplo do escolha. Ó, nível inteiro. Só lembrando que isso aqui foi um exemplo de um jogo, tá? Que eu fiz. Básico. Variável nível do tipo inteiro. Início. Escreva, digite o número do seu nível no jogo, de 1 a 9. Leia nível. Escolha nível. Caso o nível seja 1, 2 ou 3, escreva, você é aprendiz. Caso o nível seja 4, 5 ou 6, escreva, você é mediano. Caso o nível seja 7, 8, 9, escreva, você é profissional. Outro caso, escreva nível inválido e fecha o fim escolha. Esse outro caso serve para qualquer valor que não seja aqueles estabelecidos nas estruturas do caso, ok? Qualquer outro valor que a pessoa digitar que não esteja ali naqueles casos, naqueles 3 casos que eu digitei, ou seja, qualquer outro valor que não seja de 1 a 9, nesse exemplo meu aqui, ele vai gerar, ele vai automaticamente para a última, que é aquela estrutura do outro caso, e vai digitar lá para a pessoa ver nível inválido, ok? Obrigado, essa foi a estrutura condicional. Tchau, tchau. Estrutura de repetição. É a estrutura em algoritmo que permite executar mais de uma vez um conjunto de comandos, de acordo com uma condição ou um tipo de contador. Em algoritmo, existem 3 tipos de estrutura. Primeiro é a estrutura enquanto faça, repita até e para faça. Para. Sua estrutura é basicamente a seguinte. Para uma determinada variável de algum determinado valor até um outro determinado valor, faça. Aí você bota lá para fazer algum determinado bloco e depois ela encerra no fim para. Vamos lá ver como é que fica basicamente essa variável pronta. Então eu pego lá uma variável chamada x, então eu declaro a estrutura para da seguinte forma: para x, que vai começar de 0 até 10, escreva x, fim para. Então a estrutura para ela vai repetir o x até ele chegar no 10. É assim que funciona, a estrutura de repetição para, como se fosse um contador. Estrutura enquanto. A estrutura enquanto funciona basicamente da seguinte maneira. Eu declaro, minhas variáveis e boto lá. Enquanto a minha variável x for maior ou igual a 10, faça a estrutura de código e fim enquanto. Vamos dar um exemplo. Eu escrevo lá enquanto e boto lá. Enquanto a variável x for maior ou igual a 10, faça. Aí eu escrevo olá mundo e declaro minha variável. Então ele vai escrever olá mundo até que x se torne maior ou igual a 10. E ele vai ficar escrevendo a linhagem de código até ele chegar igual ou maior que 10. Chegando aí, ele fim para, encerra meu código e pula para o próximo código. Na estrutura enquanto, o teste lógico é executado antes de começar a minha execução do meu código. Se o meu teste lógico for verdadeiro, o bloco vai ser executado. E no final da execução do meu bloco, ele volta lá em cima para testar de novo a condição para ver se está atendendo aos critérios. Se tiver, ele repete mais uma vez. E assim sucessivamente. Estrutura repita. A estrutura repita
não é muito diferente da que a gente acabou de ver na anterior. Ela é basicamente igual a enquanto. Então repita em enquanto. É basicamente a mesma estrutura, você não tem um porém. No enquanto, a gente vai fazer primeiro o teste lógico para depois executar o nosso bloco de comando, o nosso bloco de códigos. A estrutura repita, ela faz ao contrário, ou seja, ela vai começar, vai repetir um determinado bloco até que uma condição seja alcançada. Então ela fica basicamente da seguinte forma. A gente escreve lá, repita. Aí a gente escreve lá, bota lá, escrever variável tal. Até que a variável seja menor do que 4. Então ela vai repetir essa minha variável até ela alcançar um número menor do que 4. E é assim que ela funciona. Então vamos lá para um exemplo básico. Eu boto assim, repita. Aí eu boto embaixo assim, escreva x. X é minha variável. Então eu vou repetir x até que x fique maior do que 5. Ou seja, então eu vou vir repetindo até o meu x, que é a minha variável que eu declarei, for maior do que 5. Então, tá vendo a única diferença onde que ela começa? Enquanto a gente primeiro testa a condição. Se a condição for verdadeira, a gente pega, repete o bloco, prossegue com o código repetindo o bloco. Depois ela pega, volta lá em cima para testar para ver se a condição é a mesma. A repita, ela funciona ao contrário, ou seja, a gente bota o bloco, bota lá a estrutura de repetição, repita, escreve o nosso comando, ele vai repetir o nosso comando e no final ele vai testar. A condição está equivalente ao que eu estou pedindo? Está equivalente, então eu volto e repito mais uma vez. Ele vem repetindo, chegou lá, ele vai testar a condição. X é maior do que 5? É, então repete. X é maior do que 5? Repete. Até alcançar o meu teste lógico que eu declarei. Então o algoritmo usando estrutura de repetição permite com que a gente tenha códigos, né, em algoritmos mais estruturados, né, bem melhores de você conseguir entender e com a lógica mais apurada e deixando os códigos bem menores e mais seguros, menos sucessivos a erros, entendeu? E é assim que funciona.